Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês no dia de hoje. Boa noite aos nossos amigos internautas, né? Ou bom dia, dependendo do horário que estão assistindo. É um prazer tê-los conosco no dia de hoje, em mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico, mas quem escreve mesmo é Emmanuel, né? E o capítulo é o capítulo 93 e é intitulado Serviço e Inveja. Como sempre, Emmanuel vem trazer para a gente comentários sobre os versículos evangélicos, né? O versículo de hoje está lá em Paulo aos Coríntios, numa carta da primeira epístola de Paulo, capítulo 13, versículo 4, e ele diz o seguinte: a caridade não é invejosa. Olha que interessante, né? Bom, Emmanuel inicia sua explanação da seguinte maneira: muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar, em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem, muitas vezes, amparar os necessitados. Ora, e na verdade, o Emmanuel fala muito de cada um de nós, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente quer ajudar usando possibilidades que não são nossas. Desejando estar com recursos que nós não temos, que não são nossos, que pertencem a outrem, né? Então, na verdade, nós precisamos, a primeira pergunta que a gente deve fazer quando nós queremos praticar a caridade, auxiliar alguém, é o como posso ajudar, né? Essa pergunta vem primeiro, porque as oportunidades de auxiliar surgem para todos nós. Todos nós temos a oportunidade de exercitar o espírito, né, evangélico, a caridade, né? Nós temos essas oportunidades, mas nós precisamos entender em que campo nós podemos atuar, quais são os nossos limites, não é? E não ficar cobiçando ajudar com instrumentos, com recursos, com habilidades que nós ou não conquistamos ainda, ou não temos disponíveis dentro das nossas possibilidades de agir para poder lançar mão, né? Nós não podemos pensar em auxiliar com aquilo que não faz parte do mundo que habitamos, né? Então, o que eu faço tem que ser um bem que está ao meu alcance fazer. E não um bem que eu só faria se eu tivesse isso, aquilo outro, essa e essa condição. Ora, um bem que você vai fazer, que você precisa de recursos que não são teus, não é um bem que você vai fazer. Você não vai fazer esse bem. O bem que você pode fazer tem que estar dentro dos seus recursos, possibilidades que habitam o seu mundo, sobre o qual você tem alguma possibilidade de movimentar, alguma possibilidade de autoridade, né? Aí sim, você vai pensar, bom, eu posso ajudar dessa forma, porque está dentro das minhas possibilidades eu fazê-lo, né? Emmanuel diz o seguinte: querem amparar os necessitados, mas
dizem aguardar vencimento igual ao colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Ou seja, eu quero ajudar, mas primeiro eu preciso ganhar na loteria, né? Eu preciso acertar na Mega Sena, ou eu preciso ser promovido para ter um salário melhor, para ver se eu consigo aumentar minha possibilidade. Eu preciso alcançar a função do chefe. Eu preciso que aquela pessoa seja transferida para ocupar o lugar dela, a fim de que eu tenha recursos para poder ajudar, né? Então, nós sempre pensamos em fazer o bem baseado na ação e no movimento material, mas a gente esquece que inúmeros benefícios nós podemos levar sem a atuação direta da matéria. Eu pergunto, às vezes a gente quer ganhar mais para ajudar, mas quanto custa o silêncio da maledicência? Quanto custa isso? Qual o preço disso? Você se calar diante da maledicência, você não aumentar a maledicência, você não perpetuar a maledicência. Qual o preço de ouvir a história de quem sofre? Tem preço? Qual que é o preço de você ouvir alguém no seu desabafo, na sua dor, no alívio das suas tensões, das suas preocupações? Qual o preço que isso tem? Quanto lhe custa? Qual o dinheiro que eu preciso? Quanto eu preciso ganhar para proferir uma palavra de esperança, de conforto a quem está no desespero, a quem está no desconsolo? Qual o valor? Qual o preço do meu tempo que eu posso disponibilizar para fazer uma visita a um amigo doente? Fazer uma visita às crianças num orfanato? Qual o preço disso? Quanto que eu preciso estar ganhando para fazer isso? Né? Então, nós devemos refletir que a gente deve se colocar sempre à disposição de auxiliar, de ser útil, sem que a gente precise colocar como condição para que isso aconteça que eu tenha recursos materiais ou habilidades que eu ainda não adquiri, né? Que não faz parte da minha condição. Então, diz Emmanuel que muitos se declaram inclinados ao socorro dos meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem uma casa semelhante à do amigo mais próspero. Então, na medida em que eu vou colocando condições para que a caridade se movimente na minha vida, para que o meu coração coloque o amor em movimento, se eu coloco condições, e condições muitas vezes que estão no mundo alheio, nada mais estou fazendo do que cobiçando, do que invejando o alheio. Né? E posso invejar em todos os níveis. Posso invejar no nível material e posso invejar no nível espiritual. Quantos de nós acha que só seria útil a doutrina espírita se fosse um grande médium como Divaldo? Quantos de nós acha que seríamos úteis ao cristianismo se nós fôssemos um representante máximo
do cristianismo na terra. Depreciando e desvalorizando o pequeno trabalho, a pequena ação que somos capazes de fazer. É porque nós não entendemos o grão de mostarda ainda. O grão de mostarda pequeno que faz crescer uma grande árvore. Ok. O que importa não é a grandeza do ato que eu pratico. O que importa são as consequências advindas do gesto. E às vezes gestos pequenos e simples são capazes de produzir mudanças gigantescas, que grandes gestos não são capazes de prover. Então, a grandeza do nosso trabalho não é proporcional ao tamanho do esforço ou do gesto que fazemos de amor, mas é principalmente quanto ao que ele é capaz de ocasionar, o que ele é capaz de mudar. Muitas criaturas fazem gestos caridosos que são admirados, né, por muitas outras criaturas, pelo seu volume, pela expressão e muitas vezes pelo bem material que aquilo emprega, né, pela capacidade de doação que a pessoa tem, né, de desprendimento, né. Mas muitas vezes esquecem de analisar que mudança que esse gesto conseguiu ocasionar na vida das criaturas. Foi uma mudança grande para muitas criaturas. Isso acontece, por exemplo, quando uma criatura recebe recursos e emprega esses recursos financeiros, né, na criação de uma empresa, gerando inúmeros empregos, não é? Quando ele gera inúmeros empregos, ele muitas vezes muda a realidade de muitas vidas, sem que ele perceba e sem o desejo de ajudar. Muitas vezes ele faz isso porque ele quer empregar financeiramente o seu dinheiro, né? Quer fazê-lo render, sem que ele tenha a intenção de auxiliar, ele tem o mérito do que ele fez, mesmo que ele não tenha a intenção de fazê-lo. Ao passo que muitos têm a intenção de fazê-lo, mas de fazê-lo muitas vezes para ser agraciado, para ser agradecido, para ser elogiado, para se despontar, né, em relação aos outros, para ter o seu nome na memória, né, e ser lembrado como uma criatura muito pródiga e muito dedicada à caridade, né, benfeitor. Ora, quem faz o ato e espera reconhecimento e recebe reconhecimento na terra, já está ali o mérito, né? O mérito já está ali, ele já recebeu o mérito, né? Mas aquele que faz pelo amor, porque quer ser útil, porque quer servir à humanidade, dentro das suas limitações, do que tem a oferecer, este muitas vezes não é percebido a sua ação como uma ação extremamente benfazeja, mas ele consegue provocar mudanças tais que recebe da divindade o reconhecimento, o agradecimento e o apoio a toda a atitude caridosa, toda a atitude cristã
que a criatura possa ter. Então, vejamos bem. Muitos afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõe, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos, que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Então, a gente fica entendendo, acreditando, que para a gente colaborar até na tarefa cristã, a gente precisa ocupar um cargo de comando, né? Quantos de nós acham que para colaborar, tem que ser coordenador de equipe, tem que ser presidente do centro, né? Tem que ser secretário da diretoria, da casa espírita? Quantos ficam desejosos de assumir essa posição para poder fazer N coisas? Por que não lançar as ideias, semear as ideias, visto que você entende que são boas ideias, que vão ajudar? Lançar essas ideias àqueles que já estão nessa função difícil, né, nessa responsabilidade grande, de comando, de administração, de orientação. Quantos acham que para ajudar a criatura tem que entrar numa equipe, por exemplo, de acolhimento, para poder conversar com as pessoas e orientar? Isso não vale? Vale. Devemos nos preparar, muitas vezes, para colaborar nessas várias equipes que existem dentro da casa espírita? Devemos. Mas você pode movimentar seu amor sem necessariamente ter que estar lá. Mesmo que você ainda não faça parte, você pode movimentar em favor daqueles que sofrem, no seu lar, no seu trabalho, muitas vezes na via pública, muitas vezes no trânsito, no transporte coletivo, né? É um lugar que sempre surge uma oportunidade para você exercitar o seu espírito de amor, de caridade, de sintonia com o bem, né? A construção da fé, ela muitas vezes, ela não exige de nós poder. Para que eu consiga mostrar a alguém o caminho da fé, não necessariamente eu preciso ter algum nível de poder, né, dentro da instituição da qual eu faço parte, né? Eu posso, muitas vezes, construir a fé no meu semelhante através dos meus exemplos vivos, do dia a dia, através dos atos de perdão, dos atos de acolhimento, dos atos de fraternidade, dos atos de resiliência, que eu movimento e que são percebidos por aqueles que convivem comigo e que tocam no coração e na fé dessas criaturas e as fortalecem e as convencem de que a nossa crença é capaz de nos tornarmos melhores. Porque esse deve ser o objetivo da fé. Remover as montanhas não é unicamente remover montanhas de sofrimento, é remover as nossas montanhas íntimas, que nos impedem de ser pessoas melhores, que nos tornam pequenos diante da grandeza de Deus. Então, essas montanhas interiores é que precisam ser removidas. Então,
não há necessidade de nós exercermos autoridade ou de contarmos com a subserviência do próximo para convencê-lo que Deus é amor em sua expressão mais pura. Basta que sejamos amor em movimento, porque isso vai ficar muito claro para aqueles que convivem conosco. Diz Emmanuel, muitos expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual, né? Muitos de nós têm vontade, né, de escrever no jornal, revistas, artigos, né, fazer pesquisas e tudo mais. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Então, quantos de nós fica desejoso, né, de escrever coisas belas, bonitas, convincentes, científicas, né, para convencer o outro da existência de Deus, do mundo espiritual e etc. E muitas vezes nós falamos, eu gostaria de ser como fulano, né? Eu gostaria de fazer como ciclano, né? Eu gostaria de ter essa capacidade, a competência que o fulano tem. Porque se eu tivesse a competência que o fulano tem, eu ia escrever assim, 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 assado, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, na verdade, quando eu falo isso, eu estou dizendo que a palavra do amor, o exercício do bem, precisa de textos complexos, palavras eloquentes, né? Precisa de escritas de alto nível para despertar os corações, né? E nem sempre é assim. Claro que quando o espírito desenvolveu o seu nível de inteligência, de conhecimento, a habilidade da oratória, a habilidade da escrita, ninguém desenvolve isso da noite para o dia, a água para o vinho, não. São conquistas evolutivas que muitas vezes levam séculos. Pensem bem, quando nós viemos à Terra, hoje, né, a expectativa de vida de um espírito que nasce hoje é viver 100 anos. Ora, você nasce aqui, no seio de uma família, você recebe a educação e recebe o conhecimento científico. Você levou 100 anos para ter as habilidades que você desenvolveu nessa vida. Aquele que tem habilidades além das suas, ele levou muito mais outros tempos. Nada de graça, tudo exige trabalho, dedicação, aprendizado, tudo é conquista. Portanto, é preciso de nós refletirmos e contarmos com aquilo que temos. Poucas palavras, às vezes, dizem muito. E é preciso cultivar a humildade em todo movimento que a vida nos pede. Então, quando a vida nos pede uma ação em favor do bem, nós temos que ir em direção a essa demanda, essa necessidade, com a humildade do servidor, com suas limitações, com suas dificuldades, mas com o desejo sincero de ser útil. Cada um expressa suas habilidades de acordo com o que já conquistou.
mas nós precisamos mais valorizar o que nos move. Se é o desejo de ser melhor do que o outro, ou se é o desejo de ser melhor do que eu sou hoje. Melhor do que nós mesmos hoje. Sermos diferentes amanhã, não melhor do que o outro. Se hoje sou capaz de perdoar, não revidando uma ofensa, eu quero amanhã ser capaz de, quando alguém me ofender, como diz o próprio Cristo, oferecer a outra face, eu ter um gesto de amizade, de fraternidade, de pacificação, de acolhimento com aquele que está agressivo. Então, esse meu desejo amanhã vai me tornar uma criatura melhor do que a criatura que sou hoje. Que hoje eu apenas não revido, mas às vezes eu fico remoendo. Diz Emmanuel: contudo, se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos, então, a nossa parte. Então, quando Emmanuel fala que a caridade não é invejosa, nós temos que interromper esse ciclo que existe dentro de nós, de cobiçar as possibilidades alheias, porque quando eu cobiço as possibilidades alheias, eu estou azedando, acidificando aquele gesto de amor. Eu estou destemperando aquele gesto de amor que eu estou tendo naquele momento. Então, nós devemos aprender que a simplicidade deve ser um aliado ao desejo profundo de servir. Quando nós aliamos a simplicidade ao desejo de ser útil, nós estamos construindo o nosso movimento na caridade dentro da sinceridade. E muitas vezes esse movimento, embora nos pareça um pouco pequeno, esse movimento que fazemos em direção ao bem, muitas vezes nos parece pequeno, minúsculo, em relação à grande necessidade que nos está no nosso entorno, que nos envolve. O desejo sincero de auxiliar torna o mais simples ato de ajudar um ato verdadeiramente heróico, e digno da mais profunda admiração e da mais profunda gratidão. Então, simplicidade e desejo de servir deve ser a base da caridade cristã. Quanto mais holofotes desejamos para nós, mais o nosso movimento estará longe, daquilo que Jesus e a divindade quer de nós. Tá certo?
a inveja, que é a chamada cobiça, né? Ela não pode estar entranhada no nosso desejo de ser útil. Muitas vezes, dentro das nossas limitações, não vamos fazer muita coisa. E vai nos parecer que nós não estamos fazendo nada, né? Ficamos com essa sensação, nossa, eu precisava fazer tanta coisa, eu não consigo, a única coisa que eu consigo é isso. Pois bem, então temos que lembrar que Deus, nosso Pai, valoriza o mais simples gesto de amor, que vai desde uma prece, que vai desde um bom dia com muita energia, até gestos maiores, que envolvem um movimento de muitos recursos, né? Existem criaturas que fazem a verdadeira caridade sem saber que estão fazendo, sem a intenção, inclusive, de ser caridoso, mas fazem de uma natureza de ser útil, né? Querem ser úteis. Não estão preocupados se estão sendo caridosos ou se não estão sendo caridosos. Eles querem ser úteis. Eles querem tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Essas criaturas, embora sem o desejo de fazer a caridade, estão fazendo a caridade pura, que é aquela desinteressada, que não pede reconhecimento, que não pede retorno, que não pede gratidão, que não pede nada em troca. E é uma condição que nós muitas vezes começamos pequeno, através de uma prece que nós podemos fazer por alguém que nós sabemos que está necessitado, enviando a ele vibrações, energias positivas para que ele supere os seus desafios. Podemos fazer uma visita domiciliar a alguém que está doente, ouvir uma criatura que está angustiada, levar uma esperança, uma palavra de consolo a alguém que está no desespero. E quando há possibilidades, podemos muitas vezes contratar um pai de família que está em dificuldades financeiras com os filhos passando fome. Dependendo das nossas condições, dos recursos que a vida nos proporcionou, eu posso fazer isso para um grupo de pessoas. Eu posso promover o desenvolvimento de uma região, o progresso. Eu posso, muitas vezes, acionar os meus recursos para proporcionar à ciência o progresso, não é? Financiando pesquisas e etc. Então, o amor divino, ele se expressa de várias formas. E muitos de nós exercitamos a caridade em vários momentos sem o percebermos, porque é a caridade despretensiosa, é a caridade que não quer ser observada, que não quer ser apontada, que não quer ser supervalorizada, nomeada, né? E essa caridade se torna a verdadeira caridade. Mas não vamos, então, esperar que na nossa vida surjam recursos do outro para fazermos aquilo que nós podemos fazer dentro das potencialidades que nós já desenvolvemos até aqui. Procuremos fazer uma reflexão dentro de nós mesmos. O que eu tenho a oferecer? O que eu posso? E vamos colocar estas possibilidades em movimento.
lembrando-se que a finalidade é colaborar na obra divina, colaborar com a providência divina, que sempre age em nosso favor e não nos cobra o troco por isso. Então, nós precisamos aprender a ser agentes da providência divina, porque Deus age na terra, em todos os cantos, através das suas próprias criaturas. É através dos corações que estão sintonizados com seu amor que ele distribui as bênçãos. É o emprego que surge, é a cesta básica que mata a fome, é o amigo que nos leva para fazer, muitas vezes, um retiro espiritual, é a esposa consoladora, é o esposo positivo, confiante, perseverante, corajoso, né? Então, a providência divina, ela age na terra através das próprias criaturas que estão sintonizadas com o amor divino. Que nós sejamos uma dessas e que possamos colocar o amor de Deus, a providência divina, em ação através da caridade operosa, da verdadeira caridade. Bom, pessoal, então o que nós gostaríamos de trazer hoje, nós encerramos aqui no dia de hoje, agradecendo à equipe espiritual a oportunidade desse trabalho e a vocês o carinho e o sentimento de acolhimento que nós percebemos em cada um que vem aqui, que muitas vezes acha que vem buscar e acaba nos trazendo um pouco do seu amor e do seu acolhimento. Agradecemos a Deus, à espiritualidade e ao Divino Mestre Jesus.